Simbora, turma! Simbora, vamos entrando. Muito boa noite. Mais uma noite com mais uma edição do nosso Minuto Geográfico ao vivo. Grande abraço para vocês que estão entrando agora ao vivo de todos os lugares do mundo. Grande abraço também para vocês que vão assistir tanto aqui no Instagram quanto no YouTube o nosso Minuto Geográfico que vai ficar gravado, organizado. Vamos todos entrando, se organizando, convidem os amigos, não esqueçam de enviar para os amigos, para os parentes e vamos propagar conhecimento nas redes. Não é isso, pessoal? Essa é a ideia, esse é o propósito. Grande amigo Saulo, forte abraço. Forte abraço, meu irmão. Um abraço, turma. Que coisa boa, que maravilha, maravilha. E aí, hein? Coisa boa. Irlanda, ó, que maravilha. E aí, dispostas no dia de hoje? Não. Vamos embora se organizar, falar sobre as notícias hoje, durante o dia. Foi um dia bem movimentado. É impressionante como a internet ela se emociona com as notícias, com as novidades, porque ontem a sensação na internet de algumas pessoas era que o mundo ia acabar. Hoje a sensação é de que houve um recuo e que não vai acontecer mais a guerra. E não é bem assim. Não é bem assim absolutamente. Eu trago para vocês algumas análises aqui para o dia de hoje. A gente vai conversando, vai debatendo. Pedir uma coisa para vocês. Não briguem aqui nos comentários, por favor. Não se ofendam, porque tá demais. Nervos à flor da pele, vamos manter a calma e a tranquilidade. Pessoal, eu quero começar com um apurado aqui, geral durante o dia, que é o seguinte. Hoje, a Rússia, ela deu a notícia de que vai iniciar dois movimentos, duas manobras militares que, hipoteticamente, não têm relação com a Ucrânia. A primeira grande movimentação militar da Rússia, a Rússia vai fazer um grande exercício militar naquela região do Oceano Ártico. Oceano Ártico, aquela área que é banhada pela Rússia, banha a Rússia e acaba banhando também a região da Noruega. Eu disse para vocês hoje, aqui nas histórias do Instagram, que a Rússia vai movimentar, a Marinha da Rússia vai movimentar mais de 20 navios da Frota Norte e outros exercícios militares também. E aí algumas pessoas mandaram mensagem perguntando: professor, o Ártico tem alguma coisa importante? O Ártico tem alguma coisa estratégica? E tem, pessoal. O Oceano Ártico, aquela região do Círculo Polar Ártico, ela é estratégica não só pela questão do gás natural, você tem ali grandes reservas de gás natural, tem também grandes reservas de petróleo, e além disso, pouca gente sabe, eu não sei se alguém já te contou isso, se já contou, comenta aqui, o Oceano Ártico, ele acabou se transformando com essa questão do aquecimento global, com essa questão do derretimento das calotas polares. O Oceano Ártico tornou-se também uma grande e importante rota comercial, não só para a Rússia, mas também para a China. A China diz que o Oceano Ártico é a nova rota da seda polar. Só para dar um exemplo a vocês, normalmente os navios, eu estava olhando aqui, normalmente os navios que vão utilizar a rota do canal de Suez, ó, exemplo, pegando a rota do canal de Suez, a gente tem ali mais ou menos 20 mil quilômetros de distância, tá certo? Se você pegar entre Xangai e Hamburgo. Se você pega a rota pelo Ártico, a rota pelo norte, eu estava olhando o mapa aqui agora para vocês, a gente tem mais ou menos aí 14 mil quilômetros. 14 mil quilômetros, então a distância ela é menor, a quantidade de dias é menor, o custo também acaba sendo menor. Então, existe a rota do Ártico que pode conectar Ásia à Europa pela água, pelo Oceano Ártico, sem ter que utilizar necessariamente, deixa eu desativar aqui os comentários, pronto, sem ter que utilizar necessariamente a rota do canal de Suez. Então, a Rússia tem um olho sobre aquela região do Oceano Ártico, Noruega também, outros países como a Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, por quê? Tem petróleo, tem gás,
combustíveis que são considerados estratégicos, né, commodities, e afora isso você tem essa nova rota. À medida que o gelo foi derretendo, uma nova rota comercial, locais que os navios não conseguiam passar, os navios, inclusive navios consideráveis, com tamanho considerável, conseguem passar, conectando Ásia à Europa. Uma outra notícia sobre a Rússia: o ministro da Defesa da Rússia hoje está visitando a Síria. Síria, aquele país do Oriente Médio que vivenciou a Primavera Árabe, que é governado por um ditador, o presidente Bashar al-Assad. Pois é, Bashar al-Assad, ele governa a Síria praticamente desde o ano de 2000, ou seja, o tempo que Vladimir Putin tem no poder dentro da Rússia, o Bashar al-Assad tem esse tempo de poder como presidente da Síria. E um detalhe: o pai de Bashar al-Assad, que governava a Síria antes do filho governar, o filho era um médico muito renomado e virou presidente do país, mas o próprio pai de Bashar al-Assad já tinha uma relação amistosa com Moscou, já tinha uma relação amistosa com a União Soviética. Só para dar uma ideia a vocês, a Rússia tem uma base militar dentro da Síria, na região portuária de Tartus, na beira-mar do Mediterrâneo. Nunca é tarde dizer que a OTAN, ela tem um certo exercício militar, ela tem uma presença significativa no Mediterrâneo, ali pelas proximidades do Chipre e companhia. Então, a Rússia anunciou, depois de uma reunião com Bashar al-Assad, que vai inspecionar a base aérea no país e que vai iniciar exercícios militares no Mediterrâneo. Só lembrando a vocês que o Ocidente a OTAN trabalhou pela derrubada de Bashar al-Assad, pela derrubada do ditador da Síria. E quem avalizou ele no poder, quem deu apoio a Bashar al-Assad nesses últimos anos, foi exatamente a Rússia de Vladimir Putin, que enxerga na Síria um aliado dentro do Oriente Médio. Tá? Até um contraponto aqui: as pessoas falam da Síria, que é uma ditadura, Bashar al-Assad, de fato, eleições de cartas marcadas. É importante dizer que praticamente o Oriente Médio inteiro, basicamente o Oriente Médio quase todo, ele tem essa questão ditatorial. Os Emirados Árabes Unidos, Dubai, Abu Dhabi e companhia. O próprio Catar, que é governado pelo mesmo grupo desde o século XIX. A própria Arábia Saudita, que tem estratégia militar com os Estados Unidos, entenderam? Então, existe uma crítica sobre essa hipocrisia. Por que não falam em derrubar a ditadura que governa a Arábia Saudita? Os ditadores do Golfo ali, Catar, Emirados Árabes Unidos e afins, por que insistem tanto em derrubar Bashar al-Assad? Então a Rússia diz, é porque ele é nosso aliado, inclusive reforçando esse apoio político e militar da Rússia tem sido um ponto de discórdia entre o Ocidente e Moscou. Então, eu começo o Minuto Geográfico de hoje falando para vocês que a Rússia tem feito dois grandes movimentos militares. Um deles ali no Oceano Ártico, o outro no Mediterrâneo. A qualquer momento vai iniciar. Isso tudo nada mais é do que demonstração de poder, demonstração de força para mostrar ao Ocidente. A Rússia é muito forte, tem uma boa base militar aqui no Oriente Médio e é isso, a gente segue dessa forma, ok? Pessoal, uma notícia agora também que circulou hoje pela internet é de que o exército russo estaria recuando. A imprensa rapidamente, do jeito que a imprensa noticiou, do jeito que os jornais noticiaram, a sensação que eu tinha é de que o exército russo ele tinha recuado assim completamente e que o perigo da guerra tinha acabado. Eu queria chamar a atenção de vocês que a Rússia hoje tem na fronteira, ali pela Bielorrússia, ali pela região da Crimeia, ali pela região do leste, a Rússia hoje tem aproximadamente 140 mil soldados na fronteira. Então, a Rússia pode ter feito um recuo estratégico. Para quê? Para mostrar uma boa vontade, para mostrar assim, eu estou disposta, eu, Vladimir Putin, eu quero negociar, eu quero ir pela via diplomática. Mas a questão está muito longe de ser resolvida. Eu vou deixar um Minuto Geográfico aqui gravado, porque depois vocês podem voltar para todos os minutos para saber que o que eu disse exatamente era uma previsão que acabou se concretizando. Lembrem, já há praticamente uma guerra no leste, na fronteira ali, entre grupos ligados à Ucrânia e grupos separatistas que são ligados à Rússia. E Vladimir Putin, ele quer uma garantia que a OTAN
já disse, inclusive hoje, que não vai dar. Vladimir Putin quer uma garantia pública de que a Ucrânia não vai entrar para a OTAN. Resultado, até disseram, olha, a Ucrânia não vai entrar agora. A Ucrânia não vai entrar agora para a OTAN. Mas, no futuro, quem é que pode garantir? Então, o Vladimir Putin quer isso. A OTAN, ela tem uma política, eu já devo ter dito para vocês aqui, eu já falei sobre isso, que a OTAN tem uma política de portas abertas no artigo 10. Artigo 10 da OTAN diz o seguinte, ó, qualquer país europeu que possa melhorar e contribuir para a segurança da região do Atlântico Norte, então, políticas de portas abertas, então, não há, de certa forma, essa garantia. Olha o que Vladimir Putin disse hoje, ó. Dizem que nos próximos anos, eu estou lendo na íntegra, tá? Dizem que nos próximos anos a Ucrânia não estará na OTAN. O que é que isso significa? Por 30 anos, nos disseram que a OTAN não iria expandir nenhuma polegada para o leste. E hoje eu vejo a OTAN na porta da Rússia, na porta da nossa casa. Então eu não confio. Como acreditar? Então o presidente da Rússia, ele quer garantias de que a Ucrânia não vá entrar. A OTAN não dá essa garantia. Os aliados do bloco também não dão essa garantia. Então, gente, essa tensão, ela apenas começa. Obviamente, pode ter um período de distensionamento, pode ter um período mais tranquilo, mais relaxado, mas outra escalada militar, ela pode sim acontecer a qualquer momento. Hoje teve uma questão muito interessante, né? A imprensa britânica cravou a hora que amanhã, no caso, quarta-feira, a Rússia vai invadir a Ucrânia. E aí a imprensa britânica disse, olha, fiquem de olho, ou 1h da manhã, ou 3h da manhã. Aí, resultado, o porta-voz do governo da Rússia disse, é melhor que os ucranianos coloquem um despertador para não perderem a invasão, para não perderem nenhum detalhe. Então, ele satirizou, ele assim, tirou a credibilidade desse tipo de informação. Qual é o momento do mundo que um país tem hora marcada, o dia exato, a hora marcada para invadir o outro país? Óbvio que não, porque sempre vai existir o que, gente? O fator surpresa. Essa invasão pode acontecer claro que pode. O próprio Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, soltou uma declaração hoje aqui no final da noite e no final da tarde, no horário de Brasília, dizendo que não descarta a guerra e que quer receber garantias de que a Rússia realmente vem recuando com as suas tropas. Por enquanto, a Rússia fez uma movimentação discreta. Lembre, são 140 mil soldados e muito armamento pesado na fronteira em vários pontos. Então, é cedo ainda para comemorar. Eu disse isso para vocês, é importante a gente ficar de olho. Professor, sobre a visita do chanceler, eu prometi ontem, não foi? Sobre a visita do chanceler da Alemanha, o Olaf Scholz. Olha, a visita dele, em princípio, eu considero positiva. Se você comparar a visita dele com a visita do Emmanuel Macron, a visita dele foi um show à parte, foi absolutamente muito melhor. Porque o Emmanuel Macron, ele saiu correndo para a imprensa, querendo dar declarações, querendo dar alguma notícia positiva, que ele não tinha. Ele não tinha. Típico de quem vai disputar a reeleição na França, ok? O Olaf Scholz, ele acaba de assumir o cargo de chanceler, talvez ele tenha ido numa expectativa menor, numa ansiedade menor. Outra, como ele foi praticamente por último, colegas britânicos foram antes, colegas da França também, de outros países, como ele está chegando por último, ou quase por último, eu acredito que ele já foi assim, relativamente mais preparado. Ele ficou numa mesa bem distante de Vladimir Putin, aquela mesa gigante, aquela mesa de 5 metros de distância, porque ele não quis fazer o exame, o teste de Covid da Rússia, porque ele não quis que o DNA dele possivelmente fosse coletado e ficasse nas mãos, né, do governo russo. Ele deu uma declaração que eu achei arretada. O chanceler da Alemanha deu uma declaração que eu achei arretada. Ele deu uma botada em Putin em plena Rússia. Ele disse o seguinte, perguntaram a ele, o que é que você acha sobre a prisão do Alexei Navalny, aquele opositor, aquele cara que faz oposição a Putin, que está preso e que sofreu uma tentativa de envenenamento, estão lembrados? Sofreu uma tentativa de envenenamento, foi para a Alemanha, voltou para a Rússia e está preso.
Ele está preso, né, acusado de roubar milhões de doações públicas, de sonegar impostos e outras questões também. Olha o que Olaf Scholz disse, ó. Minha posição sobre o caso de Navalny é muito clara. Seu julgamento é incompatível, é ilegal e não compactua com os princípios do Estado de Direito. Eu já disse isso várias vezes e vou repetir. O julgamento que estão fazendo com o opositor a Vladimir Putin, eu considero incompatível com os princípios da liberdade e do direito internacional. Então, ele criticou abertamente Vladimir Putin. Ele também foi questionado sobre o gasoduto. Tem um gasoduto pronto, o Nord Stream 2, ligando o gás da Rússia à Alemanha. E para esse gasoduto começar a funcionar, o que precisa basicamente é que a Alemanha aprove, que a Alemanha autorize, e faltam alguns detalhes técnicos que com essa crise agora vão demorar um pouquinho. Olha o que ele disse, olha, todos nós sabemos o que é que tem de errado no gasoduto. Ou seja, se a Rússia colabora, a gente pode até acelerar os protocolos de alguma forma. E aí o próprio Vladimir Putin disse assim, olha, esse gasoduto Nord Stream, ele vai consolidar a segurança energética. Eu estou lendo aqui porque a declaração na íntegra. Putin disse, olha, esse gasoduto novo vai consolidar a segurança energética da Europa. Então ele disse, eu estou aguardando a liberação regulatória, é um projeto comercial, a gente não vai misturar isso com essa questão da Ucrânia e é para garantir a segurança energética da Europa. Então o gasoduto está pronto, a Alemanha precisa do gás, mas a Rússia também precisa vender, porque a Rússia não é um país assim de primeiríssimo mundo, super desenvolvido, com economia hiper ultra forte, não é bem assim. A Rússia faz parte do grupo dos emergentes e precisa escoar essa commodity, então falaram também sobre isso. Então, na minha opinião, a visita do chanceler da Alemanha foi uma visita boa e acabou que é o seguinte, se realmente a Rússia recuar, se esse movimento de recuo se concretizar, quem vai colher a vitória é ele, porque de repente ele vai até a Rússia, tem uma reunião com Vladimir Putin, houve uma reunião fechada, depois aberta, e o que se notou foi que Vladimir Putin no discurso disse, olha, eu posso ceder, mas eu quero algumas garantias. Então isso para a Alemanha seria um ponto muito positivo. Mas eu queria dizer a vocês novamente, essa questão, ela está muito longe de acabar. Só a título de exemplo, o parlamento da Rússia quer que Vladimir Putin reconheça a independência de duas repúblicas, de duas áreas separatistas, dentro da Ucrânia, tá? Exemplo, uma das áreas é a área de Donetsk. Então, o parlamento russo quer que Vladimir Putin reconheça essa independência, a soberania dessas duas áreas separatistas, e é claro que isso é mais um ponto de conflito aí envolvendo Rússia e Ucrânia, ok? Joe Biden, bora lá, eu peguei a fala de Joe Biden e trouxe para vocês, atenção, quem perde muito tempo assistindo ali ao Big Brother e não tem paciência para passar 40 minutos aqui com o Minuto Geográfico, reveja suas prioridades. Eu fico tão preocupado com o brasileiro, sabia? Quando eu vejo que uma programação daquela, hoje talvez a mais vista, a maior audiência do Brasil. Gente, bora propagar conhecimento, bora desenvolver o intelecto, lógico. Se você consegue fazer os dois, parabéns, maravilha, mas eu acho aí uma perda de tempo sem precedente. Mas vamos lá, sobre a fala de Biden, olha o que ele disse hoje, ó. Se a Rússia tiver como alvo os americanos na Ucrânia, vamos responder com força. Eu notei o seguinte, hoje foi o dia de Vladimir Putin, entre aspas, recuar. Biden, no lugar de com um discurso tranquilo, Biden chegou o quê? Batendo. Ele ameaçou. Ele disse, ó, se a Rússia tiver como alvo os americanos na Ucrânia, vamos responder com muita força. Se a Rússia atacar os Estados Unidos ou nossos aliados, por meios assimétricos, como ataques cibernéticos disruptivos contra empresas e infraestrutura, nós estamos preparados o quê? Para dar uma resposta enérgica. E ele disse também o seguinte, ó, se a Rússia invadir nos próximos dias ou semanas a Ucrânia, o prejuízo vai ser imenso. Mas eu garanto, o custo estratégico para a Rússia também será. Então, eu achei que o Joe Biden hoje ele estava numa postura assim, não é hora de abrir.
É hora do enfrentamento, hora de seguir muito duro. A Casa Branca, desde o começo, com muitas ameaças, né? Com essa questão do enfrentamento. E é uma expectativa, gente, pelo dia de amanhã. Como é que vai se movimentar? Porque, vejam, Putin não retirou as tropas da fronteira. As tropas permanecem por lá. Então, por enquanto, movimentaram poucos batalhões, pouquíssimos. Isso pode ser um morde e assopra e pode ser que a Rússia venha ainda com mais força, ok? Hoje houve um ataque cibernético, tá? Contra empresas da Ucrânia, notadamente bancos e setores de infraestrutura. Ninguém acusou diretamente a Rússia, mas aconteceram ataques cibernéticos e os Estados Unidos prometeram, né, ofereceram apoio à Ucrânia. Ofereceram apoio à Ucrânia, né, contra esses hackers, essa posição ameaçadora, ok? Isso é uma questão também bem importante. Votação do parlamento, eu falei para vocês. Querem que a Rússia reconheça Donetsk e Luhansk como áreas separatistas e autodeclaradas independentes, tá? Isso seria um caos. Lembrando, a fronteira entre Rússia e Ucrânia tem um conflito aí muito forte, desde a questão da Crimeia, desde 2014, e já são mais de 14 mil mortos nessa região, ok? Sobre o presidente Bolsonaro, pessoal, atenção. Quem quer minha opinião sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro, uma dica, volta para o Minuto Geográfico de ontem e depois. O de anteontem, porque eu estou há 3 dias falando sobre minha opinião aqui. Então eu não vou repetir tudo para não ficar cansativo, ok? Ele chegou hoje, né, a Moscou, depois das 4 horas, 12 horas de Brasília, mas não houve ainda um encontro oficial entre ele e Vladimir Putin. A expectativa é que os dois possam se encontrar no dia de amanhã. O Itamaraty orientou o presidente e afirmou publicamente que a pauta ela é puramente uma pauta, ok, gente, econômica, que o Brasil não vai tomar posicionamento, como eu já disse para vocês, nessa questão envolvendo a OTAN, envolvendo Rússia, envolvendo Ucrânia, até porque seria uma falta de inteligência sem tamanho, porque a OTAN é importante para a gente, Estados Unidos aliados, tá certo? A China é uma aliada comercial nossa, e o Brasil, inclusive desde o período lá do presidente Lula tinha uma relação relativamente amistosa com Vladimir Putin também. Então, a relação, na verdade, entre Rússia e Brasil é uma relação amistosa do ponto de vista comercial e político também. Não há uma grande novidade, ok? A expectativa só é saber se o presidente vai fazer o exame russo ou não. Se ele quiser fazer todos os exames, ele vai poder ficar mais próximo de Vladimir Putin, como o presidente da Argentina também. Se ele não quiser fazer os exames, ele vai ter que ir para aquela mesa gigante e ficar a 5, 6 metros de distância, como a gente já viu lá com o Olaf Scholz e com o Emmanuel Macron. Ok, meus amigos, deixa eu abrir aqui para perguntas. Quem é que tem alguma dúvida? Quem quer perguntar? Deixa eu ver aqui. Perguntas interessantes, vamos ver. Bora ver. Isso lembra muito a Guerra Fria, sem dúvida demais. João, faz as lives também pelo YouTube, sim, tá no projeto, sem dúvida. Engraçado, o Macron tem medo da coleta de coletar o DNA para o teste de Covid. Vai um cidadão argumentar isso, mas na verdade, veja, ele fez o teste. Ele fez o teste na França. O Emmanuel Macron ele não queria fazer o teste de volta, o mesmo teste na Rússia, com autoridades russas, com o sistema de saúde da Rússia. Ele não se recusou, Emmanuel Macron, a fazer o teste na França, absolutamente, ok? É isso. O diplomata da Rússia, o ministro russo, ele teve alguma influência sobre Putin? Absolutamente sim, tá? A diplomacia ela vem, por enquanto, vencendo, isso é muito positivo, sim, são sinais bem importantes, tá? Um detalhe interessante aqui, saiu a notícia, vocês viram que hoje, por conta dessa calma maior, as bolsas deram uma disparada, né? As bolsas hoje deram as disparadas, as ações americanas interromperam aquela queda 3 dias consecutivos, os principais índices americanos caindo, e hoje aí as bolsas deram uma aliviada, significativa, mas é muito cedo.
Inclusive saíram dados hoje sobre a inflação americana, a maior inflação dos últimos 40, 42 anos. Eu tenho a impressão que a política monetária por lá, eles vão apertar com força. Eu vi uma notícia agora muito interessante, eu não sei se vocês vão concordar com isso ou discordar. Seguinte, estão tendo protestos. Tem alguém no Canadá aqui que queira entrar ao vivo comigo? Tem alguém no Canadá? Seguinte, estão tendo protestos, acontecendo protestos no Canadá. O pessoal é anti-vacina e anti-restrição. Anti-vacina e anti-restrição. Só que aí agora o que aconteceu? O governo do Canadá, para pressionar os caminhoneiros que estavam fechando as passagens, que estavam fechando as fronteiras, o governo do Canadá disse que vai bloquear a conta bancária. Bloquear a conta bancária de quem participar de protestos anti-vacina. Qual a opinião de vocês? O Canadá disse, vamos bloquear as contas porque o dinheiro está sendo usado para financiar protestos. Esses protestos estão atrapalhando a movimentação de mercadorias e de pessoas entre Estados Unidos e Canadá. Bora bloquear a conta. Qual a opinião de vocês? O que é que vocês acham? Tá? Bem interessante isso daqui, né? Bem interessante. É um precedente, olha, muito perigoso. Já pensou em bloquear a conta em função de protestos? É um precedente aí que eu digo que é importante ficar de olho. Chegou uma notícia triste, viu, gente, sobre a Somália. Muito triste. Metade das crianças da Somália, metade passando fome, passando necessidade extrema, crise de fome, segundo a Unicef. Ok? Um quarto da população somali ajuda a alimentar urgente as crianças afetadas e muita criança sendo cooptada por grupos terroristas para trabalhar com os rebeldes, pegando em armas. Que situação. Somália fica no chifre da África, uma área muito, muito conflituosa, muito dividida entre facções, grupos armados, um caos, tá? Um caos total. Mas digam lá, meus amigos, começou a briga nos comentários. Meu Deus, não briguem. Não briguem. Os americanos ameaçaram o gasoduto. Os americanos querem uma forma de fornecer gás natural para a Europa parar de depender da Rússia. É muito difícil, pessoal. É muito difícil. O gás da Rússia é uma realidade. É uma realidade. Muito difícil chegar nessa questão. Ok? A visita do presidente influenciou alguma coisa na situação atual? Não, absolutamente não, até porque o presidente nem se encontrou com Vladimir Putin e não, de forma alguma. O brasileiro precisa ser estudado, né? Rolou um bocado de meme na internet, né? O pessoal vinculando aí que o Brasil evitou a Terceira Guerra, o presidente evitou a Terceira Guerra Mundial, tá? É uma brincadeira que algumas pessoas acreditam, né? Mas não tem qualquer relação absolutamente. Começou aí a torcida organizada nos comentários. Jesus amado. Ei, resenha. Mas não briguem não. E aí, turma, ó, impressionado, ó. Ouvi na rádio canadense que na Ponte Fechada, em Windsor, cadê? Sobraram apenas 2 picapes que não quiseram se retirar. Que coisa boa. Mas diga lá, só por conta disso deixaram de circular em $700 mil. O pessoal lá está bem preocupado com essa questão, muito forte. Muito forte, é isso aí. Na verdade, Consuelo, tem o anti-vacina e tem o anti-restrição. Tem gente que tomou a vacina por lá, mas está protestando, é verdade, contra as restrições, contra o passaporte sanitário, e a gente sabe que o passaporte sanitário, de fato, vem caindo aí em vários países do mundo. As restrições vêm diminuindo consideravelmente, principalmente na Europa, e a gente espera que muito em breve aqui no Brasil também. É isso. Beleza? Gostei da frase. O brasileiro já é estudado. Na verdade, o brasileiro precisa estudar. E muito, sempre. É isso. Tranquilo, meu povo. Quase 1000 pessoas ao vivo. Posso pedir uma coisa a vocês não fizeram ontem, hein? Eu vou colocar agora no feed. Prestigie o professor. Comenta o que achou da live de hoje. Dá um like, que é muito importante. E compartilha na tua história para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho. Fechou? Bateu. Tranquilo. Amanhã eu posso voltar a falar sobre a Somália. A gente fala mais sobre a África. A tendência é que a gente volte a falar sobre outros temas
e que esse assunto Ucrânia e Rússia eu espero que ele possa diminuir um pouco, mas não tenho dúvida, vai voltar a esquentar. Tá gravado, vai voltar a esquentar. Tá gravado aqui, vocês vão procurar esse vídeo depois. Ok, meus amigos? Bateu, bateu. Gostaram? Por favor, divulguem com os amigos. É isso aí. Um beijo bem grande. Saúde e paz. Vamos embora. Simbora. Quem quiser participar da próxima turma de Geopolítica, a lista de espera tá na minha bio. Vai na minha bio agora e preenche lá, que a gente vai abrir vagas lá para abril ou maio, para a próxima turma. Valeu? Beijo bem grande. Saúde. Simbora. Fui.